do Zeca Veloso, Caetano e Moreno Veloso. É uma música que eu adoro. E essa música fala do cordão umbilical, da ligação da mulher, né, com esse filho, com essa maternidade, que é uma ligação que nunca vai terminar, né? Ai, Lourdes, bem-vinda também, o Mara tá aí, meu marido, Vicky Meirelles, muito obrigada por estar aqui com a gente. E vamos então falando um pouco desse tema tão relevante, né, que eu trouxe, maternidade tóxica e os tipos e tratamentos. Eu gosto de trazer coisas práticas para as lives, né, porque nos ajudam a não só mexer no lixo emocional, mas também nos dão alguns passos, algumas formas da gente conseguir pensar como resolver um conflito, se a gente identifica que tem um conflito. Boa noite, Dridri, que bom que você está aqui. E antes de começar a falar sobre a maternidade tóxica, eu queria falar com vocês de um conceito que tem se falado muito hoje em dia, que é a conta bancária emocional. Para a gente poder entender o que é um comportamento tóxico, né? Então, nessa conta bancária emocional, a gente vai ter, como numa conta corrente comum, a gente tem lá o conceito de depósitos, né? E o que são esses depósitos? Os depósitos é que fazem com que no seu balanço emocional, que no seu extrato emocional, oh meu amor, boa noite, meu amor, meu maridinho, boa noite. Que nesse balanço emocional você possa então ser alimentado, né? Eu vou e deposito na sua conta emocional, você vem e deposita na minha conta emocional, na nossa conta conjunta, né? Deposita segurança, confiança, estabilidade, né? Carinho, reciprocidade. Boa noite, Kelly Olosbach, minha linda terapeuta querida, terapeuta master, tudo terapeuta possível, todos vocês são incríveis. Elaine, bem-vinda. Então, falando dessa conta corrente emocional, né, dessa conta bancária emocional, depósitos são a segurança, a confiança, o carinho, a troca emocional quando você recebe algo, um cuidado, né? Então, isso é que faz a conta corrente emocional ficar no azul. E o que faz, né, a conta corrente emocional ir para o vermelho? São os saques, assim como, né, na nossa vida financeira, né, do dinheirinho mesmo da nossa conta lá que está no banco, é do mesmo jeito. E o que são esses saques emocionais? Toda vez que há desrespeito, toda vez que há manipulação, toda vez que há uma desonra, uma comunicação tóxica, né, que é isso que a gente vai falar, quando há falta de respeito, arbitrariedade, traições, né? E todas essas atitudes deixam então o quê? Vai retirando daquele saldo, né? Vai retirando então valores, vai saqueando então o equilíbrio emocional dessa conta bancária que você tem no seu relacionamento com alguém. E aí, se não há um equilíbrio entre débito e saque, você vai ficar com a conta no vermelho. Gel, mas é possível estar sempre com a conta no azul ou não ter nenhum tipo de saque? Não. É difícil que não haja alguns saques emocionais, né? Somos seres humanos, imperfeitos, sabemos já que cada um tem uma subjetividade, então uma ação que na relação pode ter uma mãe, um marido, um filho, eu tô falando do conceito aqui primeiro, tá? Dessa conta bancária emocional. Uma atitude que alguém pode ter, para uma pessoa representa um saque, para outra não. Por isso que é tão importante o diálogo, é tão importante a gente conhecer com quem a gente está se relacionando. Relacionado a filhos, quem é mãe sabe que cada filho responde de uma forma diferente. Uma coisa que é agressiva para um filho, para outra não é, né? Então, um filho tem mais sensibilidade, o outro não tem. Um filho precisa de ser tratado de uma forma mais rigorosa, o outro tem que ser com um outro tipo de abordagem. Então, essa conta corrente emocional, ela é equilibrada mediante o vislumbre das reais necessidades de cada ser humano que está no contexto dessa relação, certo? Então, quanto mais eu deposito emocionalmente e menos eu faço saques na vida de alguém, mais no azul essa conta bancária emocional vai ficar. E esse é o nosso objetivo, que esse saldo vá aumentando cada vez mais, que essa conta corrente vai ficando cada vez mais no azul, volumosa, em amor,
em alegria, em respeito, em cumplicidade, né? E é isso que a gente pretende com esse conceito de conta corrente emocional. Mas já o que isso tem a ver com maternidade tóxica? Tem tudo a ver, né? Por quê? Porque, na verdade, é uma relação entre mãe e filho. E nessa relação, como toda e qualquer relação, usando esse conceito da conta bancária emocional, quem deposita muito está fazendo a sua parte, mas se o outro só saca, a conta vai ficar no azul, vai ficar no vermelho do mesmo jeito. Então, esse equilíbrio, ele precisa acontecer em toda e qualquer relação. Óbvio, vamos ter sempre que fazer depósitos, e o depósito faz parte da manutenção do relacionamento entre mãe e filho, entre homem e mulher, entre qualquer relação que você tenha com alguém que você ame, né, com qualquer pessoa que você tenha apreço. E o nosso cuidado precisa ser sempre com relação aos saques. Uma pessoa que tem uma forma tóxica de se colocar no mundo, ela vai ser um grande saqueador. Ela vai estar sempre saqueando na conta corrente daquela relação. Ela é uma pessoa que tem dificuldade em fazer depósitos emocionais, em honrar o outro, em dar amor para o outro de uma forma desinteressada, de dar segurança. Pensa no conceito da conta corrente normal, gente. O que a gente quer quando a gente tem uma conta corrente no banco? A gente quer que fique no azul, que os nossos investimentos sejam seguros. Todo mundo que investe numa conta corrente emocional quer, principalmente, saber que o saldo está gordinho e que tem segurança, que tem proteção, que ali tem provisão, que ali tem calor, que ali tem todo o cuidado que você precisa, né, naquele depósito, e que o saldo da sua conta, então, está no azul, e você tem, então, a condição de ter toda essa segurança emocional que você tanto deseja. E aí, esse conceito do saque, da pessoa que não consegue depositar e ela vai lá só para sacar, só para tirar os dividendos, só para retirar. E quais são as ações de retirada? Desrespeito, né? O sentimento de insegurança que causa no outro, não respeitar a individualidade do outro, trair, mentir, manipular, usar, não ter empatia, né? O que mais que são saques aí? A comunicação tóxica, né? A falta de respeito, a arbitrariedade, a imposição, a tirania, tudo isso são o quê? Saques emocionais. E quando a gente fala de mães tóxicas, a gente está falando de uma mãe que por algum motivo ela não tem tanta habilidade em depositar o tanto necessário para quando houverem eventuais saques, ela poder manter a conta corrente afetiva com aquele filho no positivo. Isso podem ter diversos graus, e por isso eu trouxe essa questão da conta corrente afetiva. Por quê? Porque o equilíbrio é o que a gente precisa. É preciso que a gente encontre esse equilíbrio entre depositar e sacar. E quando a gente tem essa questão do relacionamento com a maternidade tóxica, eu tenho vários níveis dessa maternidade tóxica e eu vou trazer alguns tipos aqui para vocês perceberem o que eu estou falando. Só que tudo isso tem graduação. Dentro de tudo isso eu posso ter, de um modo leve, o comportamento, e posso ter de um modo excessivo esse comportamento. O importante é eu perceber se existe esse equilíbrio entre o que é depositado e o que é sacado, para a gente também não pirar no sentido de, ai meu Deus, a minha mãe é horrível, ou você que é mãe dizer, nossa, eu sou uma mãe péssima, eu só estou sacando da conta corrente do meu filho. Até porque, eu quero te dizer uma coisa, a pessoa que realmente é tóxica, de fato, 100% tóxica, digamos assim, ela não reconhece que é. Ela faz sem nenhum tipo de culpa. Então, se você tem algum tipo de consciência, se você fala, nossa, isso aqui não é legal, significa que você não é tão tóxico assim. E é isso que eu quero que você entenda. E essa aqui hoje, esse dia, é uma oportunidade de você também analisar o seu próprio comportamento, como mãe, como esposa, né? Em todas as vertentes, em todos os âmbitos das relações mais importantes da sua vida. O quanto você tem sacado e o quanto você tem depositado na área emocional,
dessa relação que você tanto preza. E eu quero dizer que especificamente as mães tóxicas são as que geram muito mal-estar nos filhos. Elas têm essa capacidade de deixar o filho sempre em posição de inferioridade, mal-estar, né? Sempre com a sensação de inadequação, sempre com a sensação de que nunca são suficientes, de uma falta muito grande. O seu estilo educativo negligencia e produz consequências negativas nos filhos. Então, ou é rígido demais, ou é frouxo demais, né? Deixando então essa criança ou num mar de insegurança, ou deixando essa criança, né, num mar de repressão muito grande. E a gente vai falar aqui de algumas coisas. Eu trouxe uma listinha para a gente detectar algumas características, né? Então, eu vou falar aqui com vocês algumas situações que são saques na conta corrente emocional entre mães e filhos. Os saques que essas mães podem ir fazendo, né? Essas mães tóxicas podem ir fazendo na conta corrente emocional dessa relação. Elas provocam um nível de estresse negativo e aumenta muito no filho, e aumenta muito quando esse filho está com essa mãe. Então, aquela mãe que quando chega já causa um estresse naquele filho, aquele filho já fica tenso, não consegue ser natural, está sempre aflito, não sabe como agir com relação àquela mãe. Isso é uma analogia, né, que a gente está fazendo aos saques emocionais. A pessoa tóxica costuma fazer você se sentir muito mal. Você faz uma coisa, tá mal. Você faz outra coisa, também tá mal. Então não importa o que você faça, ela sempre vai fazer você se sentir mal. A Kelly colocou aqui, gerando culpa, é exatamente isso. Ela tá sempre gerando culpa, sentimento de inadequação em você, que você não presta pra nada, que você não vale nada. Então, gente, vamos ficar atento, porque assim, nesse caso a gente tá falando aqui de pessoas tóxicas no geral. A gente está hoje trazendo para a relação mãe e filho, porque é uma reflexão que eu quero que vocês façam, né? Que eu estou trazendo a reflexão nesse âmbito de mães e filhos, mas todas essas características que eu estou colocando aqui, que eu anotei para falar com vocês, elas são relacionadas a qualquer tipo de comportamento de saque, qualquer comportamento tóxico, tá? A pessoa tóxica te força a mudar a sua maneira de ser, vestir, pensar, entre outros. Devido a essas mudanças, acaba destruindo em você a ideia de quem você é. Tá? Então, aquela mãe que quer que o filho seja do jeito que ela quer, né? O cara quer surfar, a mãe quer que ele seja jogador de xadrez, ou enfim, não importa, ou aquela criança que não tem nenhuma aptidão para artista, mas a mãe já botou na Globo, já fez o book, a criança se sente violentada com aquilo. Então toda essa falta de respeito, forçando aquela criança, forçando aquela pessoa, né, mesmo quanto adulto, porque uma mãe que tem um comportamento tóxico com a criança, o filho vai ter 40 anos e ela vai continuar sendo tóxica. Isso não muda, é difícil a gente ver esse padrão mudar, tá? A pessoa tóxica, ela faz com que você se sinta emocionalmente dependente. Ela faz com que você se sinta humilhado. Ela faz com que você se sinta inútil. Se você sente que a sua mãe te manipula, bingo, a mesma coisa. Tudo isso são saques emocionais que essa mãe vai fazendo na conta corrente emocional dessa relação entre filho e mãe. Outras características das mães tóxicas é que a pessoa tóxica, né, que é a mãe, faz com que você se sinta extremamente culpado. Foi que a gente até já falou ali em cima. Você sente que essa pessoa tóxica absorve a sua energia. Você chega do lado dela, você já não consegue se sentir nem bem. Você vai baixando o seu grau de energia, você não consegue mais nem ter autonomia. A bateria cai. Conviver com uma mãe tóxica provoca em você uma autoestima baixa, tá? Eu trouxe primeiro essa questão da conta corrente negativa, né, dos saques, desculpa, que vão retirando. Essas são algumas características, né,
de uma mãe que retira da conta corrente emocional, que está sacando. Mas eu também quis trazer para vocês algumas situações, e aí são atitudes que vão realmente representar, porque aqui fica muito assim, eu me sinto assim, é como você se sente. E agora eu vou colocar para vocês características dessa relação tóxica. Só a mãe, porque meu pai era tóxico também. Sim, Fafá, a gente está falando hoje de mãe, né? Na semana que vem a gente vai falar sobre paternidade. Porque a mãe gera uma coisa e o pai gera outra. A falta da mãe gera... A mãe tóxica gera um tipo de falência emocional, né? E o pai gera outro tipo de falência emocional. E a gente vai separar um pouquinho para entender quais são as consequências disso, tá? Mas pessoas tóxicas são pessoas tóxicas, os comportamentos são iguais. Mas nos afetam diferente, de forma diferente, né? O que o pai faz nos afeta de forma diferente do que a mãe faz. São áreas diferentes da nossa vida que são afetadas pela uma relação tóxica com a mãe e pela uma relação tóxica com o pai, tá? Então, isso tudo que nós falamos agora, todas essas sensações, elas são diametralmente contrárias, né, ao que seria uma relação saudável, ao que uma relação saudável provocaria em você. Uma relação saudável, os depósitos feitos em você fariam com que você se sentisse confiante, alegre, bem disposto, que você tivesse muita vontade de estar com essa pessoa, que fosse extremamente prazeroso, né? Que você quisesse compartilhar sua vida com essa mãe, que você quisesse ver ela bem, que quando você chegasse perto dela, ali fosse um lugar de descanso para tua alma, né? Como qualquer relação saudável, e não um lugar de terror para você. Então, é importante a gente pensar nisso. É óbvio que eu estou trazendo o pior dos cenários, e muito do que eu estou trazendo, você poderia dizer assim, Gel, você está falando de mães narcisistas? De certa forma, sim, mas o assunto mãe narcisista é um pouco diferente a abordagem, tá? O que a gente está trazendo aqui são alguns pontos e que você pode avaliar em termos, inclusive, de grau, e olhando para essa conta corrente afetiva. A mãe narcisa, ela zera a conta corrente total, ela fica 250% no negativo contigo. Ela destrói você, é um pouco diferente. Eu tô trazendo aqui essa característica de uma relação onde você pode perceber em que ponto ou em que situações a sua mãe foi tóxica com você, para você poder reverter essa situação dentro de você, no seu processo de cura interior, tá? Então, ações que são tóxicas, né? Pela sua presença repetitiva. Então, assim, óbvio, gente, todo mundo discute, mas discussões constantes, você não consegue encontrar, só um minutinho, gente. Você não consegue encontrar a sua mãe e não discutir, né? Então, é difícil assumir que a mãe é tóxica, sim, é. Mas dói, mas é bom. Dói, mas é bom porque cura, né? Então é bom a gente olhar para isso. E não para se vitimizar, mas para conseguir compreender por que algumas áreas da nossa vida não estão fluindo, né? A área da criatividade, a área do gerar vida, a área dos projetos serem frutíferos, né? Então, quando a gente tem uma ferida relacionada à mãe, a gente tem medo de dar fruto. A gente tem medo de frutificar, a gente tem medo de ousar, a gente tem medo de fazer o novo. E aí você falou, ia aceitar essa condição, mas são seres humanos imperfeitos. Sim, e é isso que eu falei da conta corrente. Por isso que eu trouxe o conceito da conta corrente, sabe, Kelly? Porque assim, todo mundo é falho, inclusive nós. O importante é que a conta corrente emocional tenha um saldo positivo. A gente está falando aqui desses comportamentos tóxicos quando levam a conta corrente aí para o negativo, para o vermelho e sem saída, sem chance de voltar. E esse que é o grande problema. É disso que a gente está falando, tá? Importante, por isso que eu trouxe esse conceito da conta corrente emocional. O importante é o saldo, né? Então não é o saque nem o depósito, o importante é o saldo. Qual é o saldo? Esse equilíbrio é que vai fazer com que você saiba se realmente isso é destrutivo na sua vida ou se você
tá equilibrando essa relação com a sua mãe. E mais, naquilo que você percebe, pelo que a gente vai falar que não tá bom, por que não melhorar? Por que não tentar ter uma ação de melhoria com relação aos pontos que não estão legal, né? Então, aquelas ações que a gente estava falando na relação que são repetitivas e aí sim podem ser consideradas tóxicas. Discussões, então toda vez que você encontra com a sua mãe, não consegue ter um momento de paz. Críticas. Ela só critica você, ela só fala que você tá errado, que tudo que você faz tá errado o tempo todo, não existe um elogio, né? Não tem um afago, não tem um incentivo, só críticas, uma crítica atrás da outra, crítica atrás da outra. Nada do que você faz, não importa o que você faça, nunca tá bom, né? A outra situação também, desprezo. Essa mãe despreza você. Ela, tudo que você faz, ela vem com aquela minimização, com aquele desprezo. Você tá fazendo uma dieta e você chega em casa toda feliz, ela fala, ah, e aí, gordinha? Vai resistir mais um dia? Né? Fora isso, muitas vezes ignorar mesmo a sua existência. Quantas crianças são ignoradas no berço? Né? Quantas crianças são ignoradas dentro de casa? Choram, estão com cocô, estão com xixi, estão com a fralda cheia e a mãe finge que não vê, né? Um desprezo total, é como se a criança não existisse, é uma sensação de invisibilidade, né? Então, quando isso é feito repetidamente, isso é uma ação extremamente tóxica. Isso tudo que a gente está falando, é saque emocional. Você está saqueando o outro, você está roubando do outro, né? Porque, com certeza, aquele filho fez um investimento emocional, ele tem ali naquela mãe um amor, ele acredita que aquela mãe tá ali para proteger, que aquela mãe tá ali para dar segurança, que aquela mãe tá ali para cuidar, e aí ele só vai sendo roubado, saqueado pela própria mãe, né? Desclassificação ou insultos, né? Quando a mãe desclassifica, que nem eu falei aqui, gordinha, tá se achando, né? Então, assim, esses insultos vão aumentando. Teve uma pessoa na minha vida que ela tinha o hábito de dizer assim, olha, você até que é bonitinha, mas perto da sua irmã você é o rascunho e ela é a arte final. A pessoa considerava isso uma grande brincadeira, mas foi uma grande ferida na minha vida, né? Então, às vezes o que é brincadeira para um é uma atitude tóxica, né? A pessoa não tá se tocando que ela tá sendo extremamente tóxica, que ela tá fazendo extremamente mal para o outro. Então, é uma desclassificação, uma depreciação do valor do outro, né? Então, você até que é bonitinha, mas perto da sua irmã, comparação, né? E não é minha mãe não, tá, gente? Eu tô só contando uma historinha de uma pessoa que falava muito isso pra mim. Você é o rascunho e ela é a arte final. Então, olha que lugar que essa pessoa queria me colocar, né? Então, são pequenas doses desse veneno que vai o quê? Causando na gente esses saques, esses débitos. Mas tá, imagina que foi a minha mãe que falou isso pra mim, e não foi, mas imagina que foi, até porque se ela ouvir essa live e ela achar isso, ela me mata. Não foi. Imagina que acontece isso uma vez, mas existe um monte de outras coisas, aí a pessoa vai se toca, fala, ai, desculpa, eu não quis falar isso não, vai lá e dá um abraço, dá um carinho, e o débito tá muito alto, né? Então, o saque, o depósito tá muito alto, tem sempre um depósito ali, aquilo foi uma escorregada, porque todos nós erramos. No saldo vai dar tudo certo, né? Agora, quando só tem saque, quando a pessoa só tá lá, discussão, crítica, desprezo, desclassificação, insulto, só retirando, cada uma dessas coisas vai aumentando esse abismo, esse saldo vai ficando cada vez mais no negativo e o sofrimento vai ficando cada vez mais atroz. Ameaças. Ameaça de abandono, de acabar com a relação, né? Como assim? Vou te pôr pra fora de casa, vou embora, você nunca mais vai me ver, né? Tem uma também que as mães faziam muito antigamente, dizer você foi encontrado na lata do lixo, né? Então, dentro de um saldo, é isso que a gente tá falando, gente, dentro de um depósito e de um saque, isso é um saque emocional. Quando você fala para uma criança que ela foi encontrada numa lata de lixo, certo? Isso é um saque emocional. Mas se você tá debitando o tempo todo e só tirando, sacando, debitando, essa criança vai ficar
completamente amíngua. Mas se existe ali um equilíbrio, né? Existem depósitos emocionais, confiança, segurança, amor, né? A gente deixa, e aí acaba levando a questão lá do seu encontro na lata de lixo com uma certa brincadeira, fica um certo trauma, uma magoazinha, mas no saldo emocional tudo fica bem. Aqui a gente está trazendo isso para um âmbito de que não está tendo os depósitos, é só saque. E aí sim o nível de toxicidade vai o quê? Aumentando a cada passo. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Ameaças, essas ameaças de abandono. Eu vou deixar você, eu vou largar você com seu pai, eu nunca mais quero ver você, você me enche o saco, se você não fizer o que eu tô falando, eu vou ficar muito triste com você, né? Se você não fizer o que eu tô te pedindo, eu vou sofrer. Se você não concordar comigo, se você não fizer o que eu tô falando, você não é mais meu filho, né? Quantas ameaças, né? E essa coisa, eu vou te deixar se você não fizer o que eu tô falando, eu vou embora, eu nunca mais quero te ver, eu vou sumir, vou pegar tudo e vou me embora, vou pegar minha mala e vou sumir. Quantas mães fazem esse tipo de jogo, né? Mais uma vez, a gente está aqui falando desse saldo emocional. A gente precisa olhar, né? A Fatiminha falou, sempre fiquei no vermelho. Mas, Fatiminha, tem uma solução. Ouvi muito, quando eu morrer você vai me dar valor. Era cruel ouvir isso. Gente, não tem como. A gente... E essa criança na fase adulta, quando cresce com uma mãe tóxica, a gente vai chegar lá, Fabi. Eu vou dar um spoiler, né? A única coisa que pode acontecer é assumir que você tem uma mãe tóxica, né? Precisa ir olhar para isso. Precisa trabalhar muito na questão do amor próprio e ser a mãe de si mesma, a boa mãe de si mesma. Porque a gente, quando adulto, a gente tem que assumir a maternidade da nossa criança e a paternidade também, né? A Virna falou, minha mãe fazia bem isso, ameaças, infância e adolescência. Sim, Virna, isso muitas mães fazem. O importante que eu estou pedindo aqui é que vocês pensem sobre esse saldo emocional, né? Tem um saldo positivo? Tiveram depósitos amorosos, confiança, segurança? Tiveram no balanço, no balancete emocional, como é que fica? E se você chegar à conclusão de que não, minha mãe realmente foi muito mais tóxica, né, do que uma mãe colaborativa que me impulsionou para ser uma pessoa melhor, tá tudo certo, tá tudo bem. É melhor que você compreenda isso agora, porque com certeza isso afeta a sua criatividade, a sua capacidade de ser mãe, a sua capacidade de ser líder, a sua capacidade de criar coisas novas, de ter projetos, de dar certo na vida, né? Como profissional, de se colocar no mundo, de usar todo o seu potencial criativo. Então, quando a gente cresce, respondendo um pouquinho o que a Fabi perguntou, o que a gente precisa é tomar as rédeas da nossa vida, né? E entender, a minha mãe é humana e a melhor coisa que ela pôde fazer por mim foi me dar a vida, foi me dar saúde, foi me colocar nesse mundo. E se ela foi o canal que eu precisei para chegar nesse lugar, para chegar aqui onde eu estou e ter as experiências que eu tive, eu tenho que agradecer a ela pelo ar que eu respiro, e pela vida que eu tenho. Mas eu não sou obrigado a continuar nessa relação simbiótica tóxica. Eu não sou obrigada a ficar nesse ambiente, eu não sou obrigada a ter que me submeter a esses maus tratos, a esse tipo de manipulação, a esse tipo de jogo psíquico. Você não é obrigado a isso, você não tem obrigação. Tem uma coisa na Bíblia que eu acho muito interessante, às vezes eu gosto de trazer alguns versículos bíblicos, me desculpem as pessoas que não gostam, mas eu já estudei muito e adoro, acho que a Bíblia é um livro de sabedoria, que fala que os filhos precisam honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. O que significa isso, gente? Significa, e não tem uma condicional, honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra se eles forem bons com você. Não tem esse se na Bíblia. Tem apenas honre pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra, para que você tenha dias gloriosos, para que você tenha vida em abundância. Isso significa o quê? Significa que eu preciso honrar pai e mãe pela vida que eles me deram. Eu não posso renegar um pai, eu não posso renegar uma mãe.
Eu não posso renegar o fato de que foram eles que me deram a coisa mais valiosa que eu tenho, que é a vida. Esse é o meu papel de honrar pai e mãe. Não é me submeter a todo e qualquer desmando de pai e mãe. Isso não é honrar. Isso é alimentar a doença do outro e eu não sou obrigada a isso. Enquanto você é criança, não tem escapatória. Você está ali debaixo daquele jugo. Você vai ter que passar pela experiência. Quando você é adulta, você toma para si a sua paternidade. Você toma para si a sua maternidade, honrando pai e mãe por terem te dado a vida. Por terem sido o veículo de aporte energético, né? O seu DNA, as suas características, a sua beleza, o seu rostinho, né? Tudo vem deles. A sua inteligência, as suas aptidões, muitas delas são genéticas, né? Então, é preciso olhar para isso com carinho, porém você não é obrigado a se submeter a uma relação tóxica. Você vai então para o lugar de boa mãe de si mesma, para o lugar de bom pai de si mesmo, olhando para esse pai e para essa mãe com olhos de amor, agradecida por isso, né? Mas não tendo que ficar debaixo do jugo. Isso é um ponto de maturidade, de entrar numa vida adulta. Parar de ficar com o pires atrás da mãe, pedindo por favor me ama, por favor me ama, por favor me ama. Já não é mais essa fase, né? Nessa fase não é mais. Eu tenho algo que eu gosto muito de falar. Os bebês precisam de total cuidado e atenção. 100%. Se você não der atenção e cuidado a um bebê, largar, eu já falei isso numa outra live, numa sala, o bebê morre de inanição, ele não tem capacidade de pegar e fazer uma mamadeira, ele não consegue abrir uma porta, ele fica ali, ele vai morrer. Ele vai chorar, chorar, chorar até morrer. Uma criança, ela precisa, né, o quê? De direção. Ela precisa de atenção e direção, já uma criança mais grandinha. Ela precisa ser direcionada e ter atenção, ela está curiosa, ela precisa que a mãe interaja, que a mãe responda as 250 mil perguntas por dia. A mãe é como se fosse o banco de dados daquela criança. Mas por que o sol é vermelho? Mas por que o lago é azul? Mas porque ela está enchendo o HD de informação. O pai e a mãe têm essa função ali de orientar aquela criança, de direcionar aquela criança, de levar a criança para a experiência, né? Na adolescência, a mesma coisa ainda, no sentido de direcionar essa pessoa para um futuro espiritual, para um futuro material, para um futuro emocional, direcionando aquele adolescente para um autoconhecimento. Essa é a função dos pais, cada vez menos importante na vida dos filhos, porque um adulto de 20 anos, que tem que ser um adulto aos 20 anos, ele tem que ser a boa mãe e o bom pai de si mesmo. O bom pai e a boa mãe se tornam desnecessários para um adulto. Tá? Esse é o processo. Vão ficando cada vez, a cada etapa, menos necessários. Se a sua mãe, você tem 50 anos e ela ainda se faz necessária na sua vida, é um relacionamento simbiótico tóxico. Por mais confortável que você pense que é. Tá? Então, autonomia é sinônimo de que eu me tornei uma pessoa adulta. Que eu sou a boa mãe de mim mesma. Tá? Outras coisas, nem terminamos ainda a lista aqui. Manipulação, né? Que a gente estava falando, aquela mãe que está sempre te manipulando para fazer o que ela quer, te coloca em situações difíceis, né? Diz uma coisa, depois fala outra, te coloca em situações, né? Você fica encalacrado ali, e aí você não consegue sair daquela situação, você acaba fazendo o que a pessoa quer. A Kelly falou, quando eu consegui olhar para minha mãe como mulher, foi libertador. É verdade, e aí quando a gente também consegue olhar para nossa mãe como criança também, e como adolescente, também é libertador. Quando a gente consegue olhar para os nossos pais como seres humanos, que têm uma experiência, que tiveram pais que talvez tenham sido piores do que eles, a gente começa a ter um coração mais compassivo. Isso não significa que você precise ou deva ficar debaixo daquele jugo. E isso que é importante. Compreender faz o seu coração se acalmar, a entender que aquele saldo negativo em conta corrente não é responsabilidade sua. E que você não é obrigado a ficar depositando para alguém ficar sacando o tempo todo. Entenderam por que esse conceito da conta corrente é interessante? Imagina que vem alguém e saca todo o dinheiro.
e vai sacando, a conta vai ficando negativa. O outro, que está na conta corrente conjunta, fica ali tentando fazer depósitos emocionais o tempo todo. Essa pessoa que está fazendo esses depósitos emocionais o tempo todo, ela vai ficar falida, porque ela vai botar tudo que ela tem ali, né? E aí o que a gente está falando é, ser adulto é olhar para essa conta corrente e ver que tem alguém sacando tudo e falar assim, chega, eu não deposito mais. Eu não vou sacar, mas eu também não vou depositar. Isso é uma atitude de criança. É uma atitude de adulto, né? Falar assim, bom, não tá dando certo, eu vou desfazer essa conta corrente com essa pessoa, ela segue o caminho dela e eu sigo o meu, né? Se ela precisar de alguma coisa, eu tô aqui, mas eu não vou ficar aqui depositando para o outro sacar. Eu não vou ficar botando a minha bunda na janela para passar a mão nela, né? Também essa é uma situação, ainda que seja sua mãe. Ainda que seja sua mãe. Chantagem emocional. Não tem coisa mais tóxica para uma criança, uma mãe que faz chantagem emocional. Que vem com atitudes de vitimismo. Ai, eu sou coitadinha, por favor, pelo amor de Deus. Ai, faz alguma coisa por mim. Ai, aí a criança sai para trabalhar e vai fazer o papel da mãe, né? Quantas crianças a gente vê aí que vão pra rua engraxar sapato, deviam estar na escola. Não importa a situação financeira daquela família. A mãe e o pai têm que dar conta dessas crianças. É obrigação dessa mãe e desse pai dar conta dessas crianças, né? Não é obrigação de uma criança de 6, 7 anos fazer atividades de casa, cuidar de irmão mais novo. Isso é um roubo. Isso é um roubo, é um arrombo na conta emocional dessa criança, né? São valores que não voltam jamais, né? Dentro do estudo que eu estou fazendo de bioenergética, né, do Alexander Lowe, do Reich, fala isso. Toda criança que viveu precocemente atividades de adulto, por exemplo, uma mulher, uma menina que teve que cuidar dos irmãos mais novos, que precisou cuidar da casa, uma menina de 6, 7, 8, 9 anos, que precisa cuidar do irmão de 2, de 1, da comida, trocar roupa. Essa mulher, muitas vezes, quando adulta, tem dificuldade para engravidar. Ela tem dificuldade de gerar vida, porque ela já esgotou, né? Toda essa energia que ela tinha ali, ela cansou daquilo, ela não quer mais. Ela entende que maternidade é uma coisa ruim, porque a mãe, a figura que ela tem, né, a mãe que ela tem representa essa maternidade tóxica e ela não quer ser igual. A Shirley perguntou, Gé, o que você diria para uma mãe que hoje, com um filho adulto, percebe o quanto foi falha? Como ajudá-los nesse processo? Eu acho que a primeira coisa, Shirley, é o reconhecimento, né? E entender em que áreas essa pessoa foi tóxica, né? Eu acho que sempre uma boa conversa é um início. Pode ser que essa criança esteja, o filho adulto já esteja tão ferido que a única coisa que ele queira é desprezar, porque normalmente é isso que acontece. Ele também não, o adulto não cura. Ele até fala, eu não vou depositar mais, mas não está curado aquela ferida. Então, eu não vou depositar mais, mas eu também não quero nem te ver mais na vida. Some da minha vida, eu não quero mais você aqui, né? O ideal é, se essa mulher realmente se arrependeu, primeiro eu acho que o ideal é que você, se você tiver, digamos, cuidando dessa mãe que teve essa epifania, realmente verificar se ela está pronta para passar pelo processo de reaproximação. Porque ela vai passar pelo processo talvez de ser rejeitada, de não ser ouvida. Será que ela tem essa resiliência? Será que ela se curou o suficiente para poder passar pelas rejeições que talvez esse filho possa ter, pelos comportamentos que esse filho possa ter, né? Com relação a ela? Porque a gente não sabe qual foi o dano, o nível do dano. Mas eu acho que desistir, jamais. Eu acho que o incentivo é colocar ela, perceber no nível de equilíbrio que ela se encontra, para que ela possa realmente estar forte o suficiente para chegar lá e falar, filho, eu reconheço que eu fui assim, assado, eu queria recomeçar a minha relação com você. Tratamento energético, espiritual, psicanálise, muito entendimento para que essa mãe possa ir lá para não piorar o quadro, né? Piorar o quadro é ela ir ser rejeitada e aí ela ser pior do que foi antes, porque isso acontece, né?
Então, tá pensando que é você que vai me destruir? Eu é que sei como destruir. Pensa assim, gente, a mãe sabe o mapa. A mãe tem o mapa da criança na mão dela. A mãe sabe tudo que dói, tudo que alegra. Sabe tudo sobre aquele filho. Foi ela que gerou, foi ela que criou. Imagina o poder de destruição, é uma ogiva de destruição. É uma ogiva de destruição, assim como é uma ogiva de energia para fazer com que essa criança, para que esse filho seja algo extraordinário. Então, é preciso compreender que a gente não sabe o dano, realmente, o nível do dano que uma mãe tóxica pode fazer num filho. Porque ela tem um mapa do tesouro. Ela sabe exatamente quando aquele filho tá feliz, por que ele tá feliz, e ela fala assim, você tá feliz? Então agora eu vou acabar com sua felicidade, vou tirar você desse lugar. E ela vai lá e sabe como fazer e faz. Não tem ninguém que tenha mais poder na vida de um ser humano do que a mãe. Ela tem um mapa, ela te conhece de cabo a rabo. Porque ela te alimentou, ela te levou no ventre, ela te amamentou, ela sabe todas as suas reações, ela sabe tudo sobre você. Então, isso é muito importante, elas têm um mapa. Vocês que são mães, todo mundo que é mãe sabe que tem um mapa emocional do filho na mão. Então, essa mãe, com certeza, ela vai também saber por onde ela pode entrar, de uma forma inteligente e amorosa, se ela estiver pronta para esse momento, né? Outra atitude também que é muito tóxica numa relação é a superproteção. A superproteção é um grande egoísmo, né? Por quê? Porque retira a autonomia, né, daquela criança, retira dela a segurança de que ela pode frutificar sozinha, de que ela pode caminhar, de que ela tem o direito, ou que ela tem força ou energia para gerar seus próprios recursos, né, para se manter, para ser alguém na vida. Então essa superproteção vai fazendo com que essa criança, ou esse adulto, ou essa mulher, ou esse homem, não consigam ter relacionamentos de homem e mulher saudáveis. Então, essa mulher vai à procura de um pai e esse homem vai à procura de uma mãe, né? Então, são aqueles casamentos em que você vê que não é homem e mulher, que é mãe e filho, ou que é pai e filha, né? Por quê? Porque foram super protegidos, tiraram todas as defesas, toda a capacidade daquela pessoa sentir que ela pode caminhar sozinha. Então, há uma transferência, né, de papel para que essa pessoa possa ter um relacionamento. Ou algumas dessas pessoas nem se relacionam, ficam ali com aquela mãe, né? E não vão para as suas próprias vidas. Se sentem amarrados a vida toda e dependentes naquela dependência emocional daquela mãe. Outra coisa também são os ciúmes, né? Então, como assim, Gel? Como assim ciúmes? Existem dois tipos de ciúmes que a gente pode ver numa relação entre mães e filhos. O ciúme da mãe com relação a outros afetos desse filho, né? Então essa mãe não admite que esse filho goste de mais ninguém a não ser ela. Então essa mãe tolhe os relacionamentos, principalmente com figuras femininas, né? Então essa mãe tolhe o relacionamento dessa criança com as tias, com a avó, com qualquer outra figura que não seja ela, muitas vezes até com o pai. Cria uma barreira, se torna uma barreira entre o pai e a criança, porque ela não aceita não ser única e exclusivamente o ponto de amor e de afeto daquela criança. É como se essa mãe viciasse nisso na fase do bebê. Realmente, na fase do bebê, a mãe é o mundo do bebê, mas naquela evolução que a gente vai falando, né, da mãe e o pai irem ficando cada vez mais desnecessários, essa mãe não quer fazer essa transição. Então esse é um tipo de ciúme que acontece, né? Então o ciúme de eu não quero que o meu filho tenha em outra pessoa um objeto de afeto, em ninguém, nem no pai, nem em outras mulheres. Isso vai então causar muitos danos para a área socioafetiva dessa criança, porque ela não vai poder se relacionar amorosamente com as tias, com a madrinha, com a avó. A mãe vai estar sempre criando situações de conflito e criando o isolamento por conta do ciúme. E existe o outro tipo de ciúme, que a gente fala pouco, mas é a disputa, né?
Então, quando principalmente, aí a gente está falando um pouquinho da característica mais narcisista, que é aquela mãe que normalmente isso acontece com relação à filha, não aceita que aquela filha brilhe mais do que ela, seja mais bonita do que ela tem inveja da juventude daquela menina, né? Ela se projeta na filha, falando assim, não, como assim você tem essa juventude? Você é parte de mim, é como se aquela pessoa fosse ainda parte dela. E ela fala assim, não aceito isso. Não aceito que você seja a minha parte nova, a minha parte feliz, a minha parte que tem oportunidades que eu não tive. Eu não aceito isso. Então esse é um outro tipo de ciúme, né? Que é um ciúme mais narcísico, que também é bastante tóxico. E que está muito atrelado com a inveja, que é disso que a gente está falando, né? Então ela não aceita que essa filha brilhe, que ninguém olhe para ela e, ao mesmo tempo, essa inveja dessa juventude, essa inveja dessa alegria, essa inveja dessa possibilidade, dessa vida que essa pessoa tem e que a própria mãe não pôde ter. Infelizmente, são situações que acontecem. Gente, faltam 10 minutos para terminar o nosso horário. Eu ainda estou no começo. Como é que pode? É sempre assim, né? É sempre assim. Eu ia entrar agora nos tipos de mãe, gente. Eu ia entrar nos tipos de mãe. Acho que eu vou entrar. Vocês querem que eu continue? A gente continua ou para por aqui? O que vocês acham? Ou a gente faz continuidade na terça que vem? Interajam aí, por favor. Digam o que vocês preferem. A gente continua mais um pouquinho, tipo mais uns 20 minutinhos, ou a gente para? Vamos lá, galera. Fala comigo, por favor. Coloquem mensagem aí pra mim, por favor, por favor. Tô esperando aí a validação de vocês. A gente pode parar por aqui, entendeu? A Elaine falou, tô curiosa. A Glaucia continua. Vamos lá, continua mais um pouco. Então vamos. Continua, se não der tempo faz outra. Continua, tá bom. Então vocês não me abandonem, hein? Vocês fiquem comigo. Me aguentem. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Muito obrigada. Bora junto. Ah, muito bom. Obrigada, galera. Tamo junto. Vamos lá, então. Tipos de mães tóxicas. A gente tentou classificar mais ou menos certos tipos de perfis, tá? E aí aquilo que a gente tá falando. Vai olhando, vai colocando aí na conta corrente, no débito e crédito, para ver o quanto isso te afeta, o quanto não afeta. Se você é assim, né, pode dar uma olhadinha para você também, para ver o que você pode melhorar, não é? Então vamos lá. Mãe dominadora, tá? Essa mãe, ela se caracteriza por querer saber tudo da vida dos filhos, né? Onde eles estão, que horas eles chegam, com quem que eles andam, qual a cueca que eles estão vestindo, o que eles estão comendo, o que eles estão assistindo. Aquela mãe que quer controlar tudo e num nível tão alto que não deixa que os filhos tomem decisões, né? Nem que escolham o que querem, nem o que devem fazer. A Ellen falou, essa live tá do balacobaco. Ah, que bom, gente. Vambora, bora. Essa mãe é que é responsável por administrar tudo na vida desse filho. Tudo. Normalmente, filhos de mães controladoras se sentem muito inseguros e indefesos, né? Nas suas relações sociais, para conseguir um trabalho, para se inserir no mercado de trabalho, para escolher uma profissão. Isso funciona muito bem enquanto é criança, né? Mas quando essa pessoa, esse ser humano chamado filho, né, vai adolescendo e vai tendo que entrar na sua fase adulta, esse controle ele é extremamente pernicioso, porque tira a capacidade, né, daquela criança, daquele adulto que já não é mais uma criança, né, que está de adolescente passando para um adulto, tira totalmente a autonomia, a capacidade da pessoa de discernir, de tomar decisões, de ir para a vida, né? É como se tivesse, então, aquela mãe retirado a possibilidade daquela pessoa tomar decisões, escolher aquilo que ela deseja. A pessoa fica tão despersonalizada que muitas vezes ela nem sabe o que de fato ela gosta, o que de fato aquece o coração dela.
ela não tem esse discernimento, porque ela não teve oportunidade de fazer escolhas, de ter experiências e de poder comparar uma coisa com a outra, porque alguém estava sempre decidindo o que ela ia vestir, o que ela ia comer, o que ela ia estudar, os lugares aonde ela ia, onde ela ia frequentar, tá? Então, isso é o que a gente chama então de uma mãe dominadora. E isso tem um custo, né? Tudo tem um ônus e tem um bônus. Então, coloque aí na sua conta corrente, né? E veja como é que isso fica. A Virna colocou, tadinha da minha mãe, era bem assim. Minha resposta na vida adulta era sempre, tanto faz. Pois é, porque chega uma hora que você não tem opção, né? Então você fala, tá, tanto faz. E aí, só que o problema é que quando essa mãe não está mais, ou quando ela te falta, né? Ou quando você decide realmente falar assim, eu vou cortar esse cordão umbilical, quando você vai para a vida, você vai completamente sem chão. Tendo que fazer as experiências que você tinha que ter feito aos 7, aos 8, aos 10, aos 12, aos 14, aos 15, né? Você vai ter que fazer numa fase muito mais velha, você não tem tempo para essa experiência, para quebrar a cara e para você vai sofrer muito mais danos por conta disso. A Elaine Calil falou, nossa, eu estou sofrendo para deixar de ser essa mãe. Aí, olha, isso aqui é maravilhoso, não é? Isso aqui é maravilhoso, porque a gente sabe que muitos desses comportamentos não estão baseados, gente, numa vontade de destruir o filho. Alguns estão, né? Mas a maioria deles não. Muitas vezes é essa coisa assim, eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Eu não quero que os meus filhos tenham as dificuldades que eu tive. Aí vai lá, e aí a gente entra então nessa mãe também super protetora, que é a segunda mãe que eu vou falar, né? A mãe dominadora e a mãe super protetora, elas podem ter boas ou más intenções. Posso estar dominando porque eu sou mesmo do balacobaco, não quero, né? Quero tudo para mim, porque eu sou egoísta, ou ao contrário, muito ao contrário, porque tem medo, tá cheia de medo e quer evitar que os filhos passem pelas estradas obscuras da vida, mas esse é o grande barato da vida, a gente tem que experimentar, né? Isso, a Elaine falou, por mais que seja louco, é por amor. Sim, Elaine, e o que a gente tá falando aqui não tem julgamento, tá? É importante que cada um faça a sua radiografia e perceba, assim, qual é a intenção do meu coração. Ainda que a intenção seja boa, se o resultado não é bom, se o resultado é saque, tá na hora de parar, né? Se você só tá sacando, quando você tira a autonomia do seu filho, é um saque. Quando você não deixa ele escolher, é um saque. Quando você controla o que ele vai comer, o que ele vai falar, o que ele vai vestir, o comportamento dele, você está tirando dele a criatividade. Você está tirando dele a capacidade de fazer projetos, de ser produtivo, de dar fruto. Uma mãe, quando prejudica emocionalmente um filho, está tirando dele a capacidade de frutificar. Então, quanto mais rápido você rever esse padrão, né, e colocar o seu filho num âmbito de autonomia, as coisas se resolvem. Gente, a coisa mais linda da vida é que tudo que é feito com consciência e amor reverte. É que nem o nosso organismo, né? Eu estava lendo sobre os ciclos do corpo, né? Então, o corpo se renova de 7 em 7 anos, alguns órgãos têm outros. O estômago, por exemplo, as células do estômago se renovam de 3 em 3 meses. Sempre há momento para regenerar. É importante que a intenção esteja correta, que a sua mente e o seu coração estejam no lugar certo e você vai fazer o que precisa ser feito. Ganhando consciência e iluminando a sua mente e o seu coração, você consegue reverter o quadro, Elaine, eu tenho certeza disso. A Shirley falou, eu fui uma mãe dessa, gente, socorro. Ai, meu Deus. Bom, gente, as fichas estão caindo, vamos reverter tudo. A outra característica que eu trouxe, então, agora é a mãe super protetora. Trata-se da mãe que se preocupa em excesso pelos filhos. Tem medo de que possa acontecer alguma coisa má com eles, portanto, tendem a não deixar espaço para os próprios filhos. Normalmente se antecipam aos problemas, querem solucionar tudo, né? Não é livro não, se isso foi um trabalho que eu fiz na faculdade. Não sei qual é a referência nem bibliográfica, depois eu pego para ti. Eu vou tentar achar qual foi, tá bom? Isso eu acho que foi Melanie Klein com outras linhas de desenvolvimento infantil, tá bom? Foi um trabalho que eu fiz, que eu tenho os meus arquivos aqui, tá? O débito e crédito emocional é que tem um livro
que eu li, que eu acho que eu tenho até aqui em casa, eu vou depois ver qual que é, e eu passo a bibliografia da questão do débito e crédito emocional. Isso não... o livro eu tenho aí aqui anotado em algum lugar, depois eu passo para vocês, tá? A mãe superprotetora, ela é um pouco diferente da mãe dominadora, né? Porque a mãe dominadora, ela não tem intrinsecamente um medo, ela quer controlar, né? A mãe dominadora, o problema é o controle. A mãe, ela quer controlar, ela quer saber, ela quer determinar, ela quer direcionar de A a Z aquilo que o filho vai fazer. A superprotetora, ela é motivada pela preocupação em excesso. Então ela tem preocupações excessivas, ela tem medo do futuro, ela tem medo da pessoa não conseguir ter o seu sucesso, resultado, tirar boas notas. Então aquela mãe acaba também sufocando, tentando resolver os problemas. Sabe aquela mãe que o filho caiu aqui, ai, meu filho vai lá, já limpa, já não sei o que, já conserta, já vai, e aí, ai, meu Deus, tem que ir pro hospital. Aquela criança vai ficando tão fragilizada, ela não cria anticorpo, ela não tem resistência a nenhuma pancada da vida, porque a mãe tá ali para ser, né, o amortecedor, né? Então esse amortecedor que não deixa também a pessoa ter experiência, não deixa espaço para que os filhos experimentem, né? Então, é aquela mãe que quando a mãe tá com 80 anos, o filho vai lá, trabalha, mas resolve que vai comprar um carro, porque ele sabe que se ele não tiver dinheiro, ele vai pedir para a mãe vai pagar. Porque ela paga tudo, porque ela se antecipa tudo, ela não deixa ele passar pela experiência. Ela não vai falar assim, você comprou um carro e não tinha dinheiro, então agora se vira. Ela não vai fazer isso. Porque esse é a dinâmica, só que isso é extremamente tóxico para aquela pessoa. Ela nunca vai ser autônoma, ela nunca vai ser adulta, né? Mãe, terceiro tipo. Mãe absorvente e possessiva, tá? É a mãe que precisa passar o máximo de tempo possível com seus filhos e também não lhe deixa espaço, mas não por medo de que aconteça alguma coisa, mas porque precisa estar com eles e absorver o tempo enquanto puder. A mãe possessiva não quer dividir a criança com ninguém. É meu, fui eu que fiz, eu quero comigo, eu quero o tempo todo perto de mim, eu quero debaixo da minha asa, não vai sair daqui, não vai pra festa, não vai passear, não vai pro shopping, não vai pra lugar nenhum, vai ficar aqui, né? Posse e guarda minha. Então, isso suga a energia da criança, suga a energia daquele filho. E isso mesmo em adultos. Vira uma vampirização, né, energética. Depois a gente tem mãe perfeccionista e exigente. Então, isso é assim. Esse tipo de mãe é a que tem em conta não o que o filho é, né? Ela tem em conta os resultados que o filho dá. Ela não está preocupada com a essência do filho. Ela está preocupada com quanto aquele filho rendeu de resultado. Se é o primeiro lugar, se é o melhor no judô, se vai ter o melhor emprego, se vai passar no primeiro lugar para a faculdade de medicina, sempre com, com exigências muito altas, né? Com metas muito altas que esse filho tem que cumprir. Então, ela está ligada simplesmente nos resultados. É um saque emocional enorme. Essa pessoa sente que ela não tem valor em ser o que ela é. Se ela não performar, ela não tem valor para aquela mãe. Então ela precisa estar o tempo todo performando, o tempo todo sendo o número 1, o tempo todo fazendo tudo de melhor para poder ser amado por essa mãe perfeccionista e exigente, tá? Mãe, essa mãe, muita gente acha que é legal ser. Isso aqui, por isso que é bom esse entendimento. Mãe amiga, é a mãe número 5. Mãe amiga, aquela mãe que se coloca de igual para igual com o filho, né? É companheira, camarada, conversa com o filho tudo, ela conta todas as suas coisas pro filho, o filho conta tudo para ela, né? Então, assim, embora isso seja divertido, essa não é uma necessidade que seu filho tenha. Seu filho tem a necessidade de ter uma mãe. Então, é tóxico porque a sensação de segurança e às vezes até um certo distanciamento respeitoso que é necessário no processo de autoridade, você acaba não tendo com esse filho. Ele fica assim, tá, minha mãe tá de igual a igual pra mim e tá tudo certo. Ou não, porque isso gera nessa criança uma sensação de soltura, né?
de estar solto no mundo, de não ter um referencial. Ele pode discutir tudo, ele pode contestar tudo, ele pode contar tudo, qualquer coisa que ele faça vai ser aceito, né? Porque aquela mãe amiga, então não há limites ali nessa relação. E os limites são muito importantes. Todas as crianças pedem numa fase da vida e adolescente. A adolescência, então, é uma fase onde que se pede muito limite para os pais. As crianças precisam, os adolescentes precisam entender os limites da vida. E esses limites quem dão é pai e mãe. Então, uma mãe que se coloca como amiga, ela não dá os devidos limites. E quando ela tenta dar, a criança não respeita, ela acha que é brincadeira, ela não aceita, o adolescente não aceita. Então, é muito importante olhar para esse comportamento, porque pode parecer bacana, mas não deixa de ser tóxico, tá? Não é isso que seu filho precisa. Mães depreciativas. Entre os tipos de mães tóxicas, esse é o tipo que não valoriza capacidades nem êxitos. Tem muito a ver também com a mãe perfeccionista e exigente. Mas, mais do que isso, é a questão do desprezo, né? Então, despreza por tudo, por todos os atos e atitudes. Então, nunca nada tá bom. Você é sempre a pior, que nem eu falei aqui a situação que eu falei. Imagina que fosse uma mãe que dissesse isso, comparando um filho com outro. Ah, você é o rascunho e o seu irmão é a arte final. Né? O que você faz não é bom. Ai, nossa, que horrível isso que você faz. Nossa, mas você tá feia, você vai ser assim, vai ser com essa roupa, tá ridícula. Né? Nossa, que gorda que você tá. Que horror, que seu namorado ridículo. Né? Que cabelo ridículo, como você é idiota. Né? Então, essa mãe que está o tempo todo depreciando tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa é. Né? Não preciso nem dizer quais são os resultados disso. 7, estamos quase chegando na 10. Mães ausentes. São aquelas mães que não estão disponíveis. A gente já acabou falando um pouquinho, né, de cada uma ali. Então, as mães que estão indisponíveis para os seus filhos, não importa o que aconteça, elas são figura invisível, né? Fazendo com que a própria criança se sinta extremamente invisível, né? Então, essa sensação de inacessibilidade, de não estar presente, é um vácuo, é uma sensação de abandono, é uma sensação de rejeição, de não ser uma pessoa de valor para essa mãe, né? Mãe competitiva é o que a gente estava falando, que é aquela mãe que sempre se coloca num lugar de superioridade, né? E tá sempre disputando, né, atenção, tá sempre disputando glória, sempre dizendo, ah, você acha aí que você tá abafando, mas eu sempre tive namorados melhores do que os seus, eu sou muito mais bonita, eu tô muito mais velha, mas e daí, né, eu sou muito mais legal, eu sou muito mais inteligente, eu me dei muito melhor na vida que você, olha onde que eu tô, olha onde que você tá, você não é ninguém, essa mãe competitiva que vai, então, baixando e se comparando o tempo todo, né, que aí, nesse caso, a mãe competitiva, ela se compara com o filho o tempo todo, ela vai tentando mostrar o quanto ela é melhor do que aquele filho ou do que aquela filha o tempo todo, né? Mãe instável emocionalmente. Esse tipo de mãe se caracteriza por uma instabilidade emocional, ela muda, é tipo bipolar, uma hora te ama, no outro dia ela grita com você, que você não sabe, então é aquela coisa que você não sabe se chega em casa, se você vai ganhar um abraço ou um tapa na cara. Gente, isso é uma defraudação na alma de um ser humano. É aquela criança que vai para a escola, né, e fala assim, como que vai ser quando eu chegar em casa? Minha mãe vai me bater ou ela vai me amar? Porque não tem a ver com o que a pessoa faça, tem a ver com a descarga de raiva que aquela mãe tem naquele momento, pela sua própria instabilidade emocional. Então, isso é muito tóxico, é um comportamento muito destrutivo para o emocional de uma pessoa, né? Mães manipuladoras e vitimistas. Elas querem que os filhos se sintam culpados e que elas façam tudo o que elas querem. Elas o tempo inteiro estão nesse jogo, fazendo com que os filhos estejam ali girando, só pensem nelas. E, principalmente, isso é uma forma de usar os filhos. Isso precisa ficar claro, tá? Isso é uma forma de usar os filhos. Quando você manipula e se vitimiza para o seu filho, você está usando o seu filho. Não pensa que isso
fica sem nenhum tipo de consequência. Isso tem consequência, porque vai chegar um momento em que, bem ou mal, esse filho vai amadurecer, vai crescer e ele vai perceber isso. Essa defraudação emocional. O quanto você roubou, né? Só pensando em si mesmo. O quanto você roubou de alegria, de felicidade, inclusive de recurso, né? De recurso material até, inclusive, desse filho. A Rob falou, vi mãe ir com roupa que a filha escolheu para formatura e não coube. Oh, meu Deus. É isso aí. Essa coisa da disputa, né? Então, vou com a roupa que ela vai usar. O que ela, né? É isso aí. Enfim. Falamos agora dessas 10 mães manipuladoras, né? E aí, o que eu já falei um pouco, eu acabei dando spoiler, né? Gel, então o que é que eu faço, né? Me percebi assim, percebi que minha mãe é assim, percebi que eu tô destruído por causa disso. Primeira coisa que você vai fazer, lembra de tudo que a gente falou e vai colocando lá na sua conta corrente emocional com a sua mãe. Coloca lá, tá, de vez em quando ela é meio manipuladora, ela é meio vitimista, mas poxa, por outro lado, cara, é minha companheira, a gente bate altos papos, quando eu tô na fossa ela me dá a maior força, me põe pra frente, me põe pra cima, me deixa feliz, quando eu tô com ela eu fico super bem. Tem momentos em que ela fica meio vitimista, enche o saco, mas eu vou lá e dou uma contornada. Isso é uma conta corrente emocional, onde você vai lá fazendo esse equilíbrio nessa conta bancária, que é esse conceito que a gente está falando da conta bancária emocional. É preciso levar em conta não só os saques, mas também os débitos que foram, os depósitos que foram feitos, né? Então eu olho para os saques que eu fiz, mas também vou olhar para os depósitos que eu fiz. E qual é uma das soluções, Elaine? É começar a fazer depósitos, né? Isso é uma forma de você reverter a situação dessa conta corrente emocional. Então, eu paro o saque, eu paro de ter a atitude defraudadora, né, que rouba essa conta corrente emocional e começo a fazer depósitos. Companheirismo, confiança, segurança, né? Respeitar o espaço do outro, não se meter na vida do outro, deixar o outro fazer o que quer, ser apoio, né, quando necessário, saber dizer não quando necessário, né? Saber dizer sim quando é preciso. Então, com isso você vai o quê? Aumentando os depósitos, diminuindo os saques e aí a conta vai entrando em equilíbrio. Todo filho quer ficar bem com a mãe. Toda mãe quer ficar bem com o filho. O problema são as doenças que cada um, né, emocionais que todo mundo tem e que acabam reverberando nas relações. Se você como mãe consegue olhar para isso e perceber, nossa, eu tô sacando demais, eu preciso começar a fazer depósitos emocionais no meu filho, você vai lá e vai fazer. Saques emocionais são coisas desde os que a gente está falando, espancamento, violência, coerção, mas também é não saber dizer não. Isso também é saque emocional. É não pôr limite. Também é saque emocional. Né? Se vitimizar, manipular o filho para eu não quero brigar, mas eu vou fazer ele fazer o que eu quero, vou dar um jeitinho. Tá sacando. Isso tudo é saque emocional. Verdade, integridade, respeito, coerência, segurança, amor, carinho, afago, afeto, beijinho, comidinha gostosa na hora certa, né? Um almoço de domingo. Tudo isso é depósito emocional. Respeito, né? Tudo isso é depósito emocional. Então, é esse momento de equilibrar. Gel, mas olha, tô numa situação que eu não consigo, eu não sei o que fazer. Terapia. Vai pra terapia, gente. Terapia é isso, né? Vai cuidar da cabeça. Vai fazer uma terapia energética, vai fazer uma meditação, vai olhar para dentro, vai estudar, vai ler, vai se arrepender, vai orar, ajoelha, fala com o Deus que você acredita, Allah, Jesus, Deus, não importa o que você acredita, né? Olhe para dentro, faça esse caminho de volta, se reconcilie com você mesmo, entenda por que você tem esse tipo de atitude com seu filho, por que você está sendo tão tóxica com ele e com outras pessoas também.
e faça esse caminho de volta. E se você é a pessoa que sofre numa relação tóxica, se pergunte por que eu ainda estou nesse lugar? Por que eu ainda me permito ser uma pessoa de tão pouco valor para mim mesma? Por que eu ainda estou terceirizando a maternidade que hoje, como adulta, eu preciso gerar em mim mesma? Por que eu estou terceirizando essa energia de autocuidado, de autoamor? Por que eu ainda estou querendo que alguém venha e resolva a minha vida por mim? Por que eu ainda quero ter aquela mãe que eu nunca vou ter? Por que você não destrói esse muro de idealizações que você colocou na sua cabeça e vai lidar com a realidade, aceitar a vida como ela é? Esse é um dos pontos mais importantes. Aceitar as pessoas como elas são, as circunstâncias como elas estão, e olhar para aquilo que você pode mudar e fazer o que é preciso, e aquilo que não for preciso, o que não for possível, você simplesmente vai aceitar aquilo como é. Então, assim, sempre é uma construção. Não adianta você destruir uma coisa ou ter uma atitude que destruiu uma parte da sua relação e você querer em 5 minutos que tudo se resolva. Se levou 20 anos para destruir, não vai reconstruir em 5 minutos. É um processo. A Elaine falou, acho que no fundo eu sempre quis ser a mãe que eu não tive. Com certeza, muitas mães dominadoras, elas são assim. E tem muito boa intenção. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que ela sufoca os filhos de um jeito. Quando eles eram crianças, eles não podiam fazer nada. Agora que eles entraram na fase de adolescência, né? Então, adolescentes lá para 15, 16 anos, eles têm ojeriza a qualquer cuidado que ela tenha com eles. Elas falam, não precisa, não quero, não. Porque sufocou, né? Sufocou aquilo, né? E a intenção dela era ser melhor, porque a ferida dela era com a mãe, que ela sentia que tinha sido negligenciada pela mãe. Então ela prometeu para ela mesma que ela ia ser uma mãe muito melhor do que o que a mãe dela foi. Você imagina que aí, para provar alguma coisa para alguém que ela estava ferida, que era a mãe dela, ela errou muito com os filhos, porque ela não compreendeu que o que ela precisava era perdoar a mãe dela, aceitar a mãe dela como a mãe dela era e cuidar dela mesma. Porque no fundo ela tá com a criança dela ferida, gritando, pedindo, mamãe, eu quero peitinho, eu quero colo, me socorre. E aí ela tenta mostrar pro mundo que ela é uma mãe melhor do que a mãe foi e sufocou os filhos, né? Mas sempre há uma forma de reverter. Energeticamente, se você mudar, tudo muda ao seu redor. Se você se cuidar, tudo muda ao seu redor. Não vai ser em 5 minutos, né? Porque é aquilo que a gente falou, foi uma desconstrução que levou anos, uma destruição que aconteceu, demorou um tempão para acontecer. Então agora é um processo de reconstruir paredes, reconstruir laços, reconstruir afetos, e isso leva um certo tempo e tem um certo trabalho. O importante é a gente não desistir, porque a gente está aqui para isso. A gente não está aqui para passear para a Europa, a gente não está aqui para ir para Cancún, a gente não está aqui para fazer viagem para subir montanha, para tirar foto, para fazer selfie. A gente está aqui para melhorar como ser humano. Para isso que a gente está aqui. Foi para isso que a gente veio para esse mundo. Para fazer desse mundo um mundo melhor, começando por nós mesmos. E eu convido você a respirar fundo agora e falar assim, eu aceito o desafio. Eu vou ser uma melhor mãe naquilo que eu não tenho conseguido ser. Eu vou reconstruir. Eu vou desfazer os nós e eu vou construir pontes. Mas eu também quero olhar para dentro de mim e ver em que lugares eu não estou sendo a boa mãe de mim mesma. E eu mesma vou começar a cuidar dessa criança que está aqui dentro, que está machucada, que está ferida, que precisa de carinho. Você precisa se amar. Você precisa olhar para dentro. Você precisa se afagar. Você precisa aceitar, inclusive, o que você errou e aonde você errou, para que você possa, sem culpas nem ressentimentos, aceitando a vida como ela é, se preparar para uma mudança exponencial através da sua vontade de ser um ser humano melhor. Tá? É isso, gente. Ficamos por aqui. Quinta-feira teremos live
ressoar. O nosso tema está relacionado com o que o açúcar faz no nosso corpo. A gente está indo muito por essa linha de cuidar da mente, do espírito, do corpo. A Sônia Spear vai trazer esse tema. Nós vamos falar então sobre as consequências aí do consumo do açúcar, o que isso traz dentro do nosso emocional, do nosso físico, tá? Então, espero vocês na quinta, com todo amor e carinho. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo no coração. Gente, coloca aí se vocês curtiram a live. Bota aí se vocês amaram, se vocês gostaram, se foi relevante para vocês. Escreve aí para eu ver. Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Isso mesmo, Elaine. Amei esse negócio. Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Amei. Adorei, que incrível. Vou botar no meu caderninho essa daí. Muito bom. Não adianta culpa, gente. O verdadeiro amor lança fora toda culpa. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora toda divergência. O verdadeiro amor reconstrói pontes. E a gente ama os nossos filhos. E a gente ama os nossos pais. A gente vem aqui para fazer isso, né? Então, tamo junto, tamo junto. A Simone, isso é maravilhoso. Obrigada por esse conteúdo dessa Ao Live. Ai, que legal, Ao Live, adorei. Adorei esse nome também, ó. Ao Live. Ao Live, amei. Vou botar aqui, ó. Ao Live, adorei. Eu que agradeço, Fatiminha, gratidão. Muitos beijos, curti muito também, tá bom? Beijo no seu coração. Shirloca, você é uma mulher incrível. Muito legal ver você se olhando e até se expondo aqui no grupo, falando as coisas que você sente, o seu processo. É muito legal. Isso é coisa de gente muito bem resolvida, que tá a fim de mudar, de acertar, de fazer. Todo mundo aqui faz merda. Não tem ninguém que não faça. Não tem nenhum santo nessa terra, senão a gente não tava aqui, né? Então tamo junto. Errar pra cacete, mas tentar acertar. Tudo por amor. Isso mesmo, Rob. É por aí. Bora relevar com amor e recuperar tudo que foi perdido. Falou a Tati aqui. É isso mesmo, gente. A gente tem que olhar para isso assim. Nunca é tarde para nada. O mais importante é a gente ter essa consciência de que tudo pode mudar a partir do momento em que eu ganho consciência e que eu decido agir em amor, aceitando a vida como ela é, as coisas como elas são e me responsabilizando, parando de me vitimizar, de culpar os outros, indo à luta naquilo que eu sei que eu preciso fazer para que a minha vida fique diferente, para que a vida dos que eu amo fique diferente. E é isso aí. Muito obrigada por estarem aqui, por esses corações voando. Vocês aquecem o meu coração, fazem eu ficar tão mais feliz, sabendo que é relevante a gente estar aqui junto, que faz diferença para vocês. Muito obrigada. Um beijo no coração. Quinta-feira eu espero vocês, tá bem? Se vocês puderem, enviem depois que a live subir para quem vocês amam, que acha que essa mensagem vai ser relevante. Envia aviõezinhos, manda a nossa live, comenta também para que a gente possa ter a nossa live movimentada lá no nosso feed, tá bem? Um beijo no coração, muita gratidão, um beijo e bora escangalhar com esses traumas tudo, gente? Hein? Bora escangalhar? Tá na hora, vambora! Beijo, amo vocês! Beijo, 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 até quinta!